eu vou logo no assunto importante, a gente se aprofunda. Então, no canal Ilan Nigri, acessem as playlists, sigam na ordem, tem livros que a gente já estudou lá, e tem a série mestre assim, do canal, que é Bereshit, que a gente fez essa semana, aula 93, a gente começa do início, então quem quiser se aprofundar em Bereshit, né, na Torá, na verdade, não é tipo falta de humildade, mas é porque eu me esforço muito para isso. Eu acho que não existe isso, não existe nada parecido em português, pelo menos, eu sei que hebraico tem, até coisas melhores, mas em português não tem nada parecido. Então, se vocês quiserem se aprofundar em Bereshit, não vai ter curso nenhum, aula nenhuma, lugar nenhum que vocês podem comprar, pagar, comparecer, que vai ser mais profundo do que a série de Bereshit lá no canal Ilan Nigri. Então, quem gosta de se aprofundar na Bíblia, a série Bereshit é o lugar. Tá? Então, esse é meu canal Ilan Nigri. E tem um canal novo, que por enquanto tem 2 vídeos. Toda semana eu vou botar um vídeo que vai para Bnei Noah. Então, quem é Bnei Noah, tem um canal que é da instituição Brit Olam Brasil. Brit, B-R-I-T, Olam, O-L-A-M. Então, Brit Olam Brasil. Se inscrevam lá no canal, que eu comecei semana passada, retrasada. E dei uma força lá no canal, que vai vir muito conteúdo de muito valor para quem é Bnei Noah, simpatizante de Bnei Noah, quem quer ser Bnei Noah, quem está pensando, quem não tem religião e quer entender mais sobre a divindade, ou como agradaria a Deus através das ações, né? Então é o canal também. Então vamos lá, mais delongas, o que eu falei antes, acho que só tinha uma pessoa quando eu falei, que geralmente então, a forma que eu estudo a Torá é de forma um pouco mais pelo texto, mas dessa vez a gente vai fazer uma aula um pouco fora do normal, vou falar um pouco mais de uma forma mais profunda, vamos tratar de uns assuntos da Kabbalah que tem a ver com a Torá, e ver umas coisas muito profundas que tem aqui na Torá. Então a gente vai ver que essa paraxá, a gente está paraxá de Shemot, que é o início que os judeus são escravizados no Egito. Acho que a história todo mundo conhece, tem filme e tudo mais, é a parte mais famosa da Torá. E aparece Moshe, todo mundo sabe a história de Moshe, que o faraó manda atacar todos os judeus, todos os meninos que nascem no rio, e deixar as meninas vivas, e aí a mãe dele tem ele, aí fica 3 meses, ele nasce prematuro, fica 3 meses com ela ataca no rio, aí vem a filha do faraó, pega, ele cresce na casa do faraó, e aí depois, quando ele vira importante no Egito, no primeiro dia ele vai para ver os seus irmãos, né, e vê um egípcio batendo num hebreu, né, e aí ele mata o egípcio. No segundo dia vê 2 judeus brigando, e interessante que eu fiz aí um quiz nos meus stories, entra lá e respondam o quiz, né. Então tem as perguntas, e tem 2 hebreus batendo, aí ele vai interferir, eles falam, quem é você, juiz aí? Mal chegou, quer sentar na janelinha, para você vai fazer o quê? Vai matar a gente igual matou o egípcio ontem? E aí dizem para o faraó isso, ele é obrigado a fugir, vai para a casa de Jetró, Itró em português, casa com a filha dele, está apacentando o pasto, e aí ele tem a sua profecia, ele vê uma sarça ardente, fala com Deus, e aí Deus fala, você agora vai para o Egito para avisar que eu vou salvar o povo judeu do Egito. E aí começa a jornada, ele fica um pouco, eu não tenho gente melhor, né? Eu tenho problema aqui na fala e tal. E aí, boa tarde. E aí então começa a história, ele vai para o Egito e essa é a paraxá, né? A paraxá começa que ele chega no Egito, os judeus, ele fala com o faraó, até a questão da serpente, né? Aqui do cajado e tal, mas no final o faraó aumenta a carga sobre os hebreus, né? Ele fala, vocês estão muito... O que é? Vocês estão pensando em salvação? Quem pensa em salvação, quem pensa em melhorar é que está sem tempo, está sem o que fazer. Está em casa, no sofá, fazendo nada. Aí ficar pensando em melhorar de vida? Não. Então, aumenta a carga de trabalho. Agora, para fazer o tijolo, a gente nem vai dar o tijolo pronto, vai ter que fazer o tijolo. Para cumprir a cota diária, aí os judeus não conseguem. E aí sim eles reclamam e Moshe fala, Deus, eu achei que eu vim aqui salvar e só aconteceu desgraça. O que você quer de mim? Acaba paraxá aí a paraxá seguinte. E só um enredo aqui, a gente vê que a vida às vezes é assim, né? Sempre que tem alguma coisa boa para acontecer, muito boa, uma salvação, no início parece que é só desgraça, né? No início parece que piorou. As pessoas não conseguem ter olhos para ver a luz. É igual o exemplo de uma pessoa que está vivendo sempre na escuridão, e aí do nada acendem a luz, e a pessoa não consegue enxergar a luz, né? Ela fecha os olhos.
Para ela ficou mais escuro ainda, que é tanta luz que cega, e realmente é cega. Tenta olhar para o sol, cega. Quando a luz é muito forte, é cega. Então as pessoas ficam mais no escuro quando vem a luz, uma luz maior, cega. As pessoas não conseguem ver o que está acontecendo e precisa de um tempo para se acostumar com a visão e começar a ver que tem luz, né? Então, mais ou menos essa história. E vamos lá. O primeiro eu vou começar falando sobre o que fala o grande rabino cabalista Arizal, né? O grande rabino Arizal, que viveu no século XVI na cidade de Tzfat, em Israel, e talvez é o maior mestre de Kabbalah dos últimos 500 anos. Ele escreve o livro Shara Kavanot, o Portão das Intenções, e ele fala o seguinte, quando ele está falando de Pessah, ele fala um negócio interessante sobre Moisés, que a gente pode começar a ponto de partida daí, aqui, exatamente. Ele vai falar o seguinte, só, óbvio que eu não vou me aprofundar no Arizal, mas só pegar um pontinho, uma ponta para começar, que é o seguinte, antes, uma introdução, tem que entender que que pela Kabbalah tem vários mundos espirituais e tal, e eu não vou entrar nisso agora, mas quem quiser se adentrar mais profundamente nisso, tem uma série no meu canal Ilanigre, uma playlist chamada Sfirat HaOmer, são 50 vídeos, um vídeo para cada dia, que explica muito bem essa questão das Sfirot, das características divinas no mundo, como elas se combinam, aconselho. Mas não vou entrar nisso, porque também a aula não é para esse propósito, mas a gente pode entender que na alma do ser humano tem 3 partes, vamos dizer assim. São 3 partes divididas. A alma, na verdade, não é divisível, porque ela não tem forma. E o que não tem forma, o que não é material, não se divide. Mas por questões de linguagem didática, a gente vai dizer que a gente pode dividir em 3 categorias a alma só para entender didaticamente e tentar entender alguma coisa. O que a gente pode entender? Que então tem uma parte da alma que a gente vai dizer que é a parte racional. 3 níveis. Mais ou menos. Uma parte racional. Tá? O ser humano tem a parte racional. E existe a parte da alma, que é a parte sentimental, que tem a ver com as virtudes do ser humano, com as características do ser humano. Tá bom? Agora, tem a parte chamada ação, que a ação do ser humano não tem a ver com a alma, tem a ver com o corpo. O corpo faz ação, mas a alma, que não faz ação, ela tem a parte racional e tem a parte sentimental, as virtudes, as características do ser humano, a persona do ser humano, os sentimentos do ser humano. Tem essas 2 partes, tá bom? Óbvio que a razão está acima, tá acima e o sentimento está abaixo. Falando metaforicamente, a gente pode ver isso no corpo humano. A razão vem do intelecto, que está no cérebro, que está acima, e o sentimento a gente fala que está no coração, então está abaixo. São as midot, as características, exatamente. E aí o que acontece? Acontece que precisa ter uma conexão entre a parte de cima com a parte de baixo. Né? O intelecto tem que se conectar com o sentimento. Então, por exemplo, se eu penso alguma coisa, eu quero muito, eu vou dar um exemplo. A pessoa entendeu que Deus existe, que a vida toda ela tem que servir a Deus, amar a Deus, temer a Deus, ser um servo de Deus, o que Ele quiser eu faço, os preceitos eu vou seguir à risca. Eu estudei, eu entendi, eu vi uma aula na internet incrível e eu saí de lá encantado, falar, vou servir a Deus, vou ser Bnei Noach, no judeu vou fazer todas as mitzvot, amanhã vou acordar cedo, estudar, vou mudar minha vida. Espírito é o mesmo que alma. A palavra espírito e a palavra alma são palavras em português, né? Então, depende como, mas em hebraico seria a mesma coisa. Espírito, alma, na verdade, são traduções diferentes da mesma coisa. Na verdade, porque a palavra alma, na verdade, em hebraico tem milhões de palavras para alma e não existe o significado correspondente em português, porque o português é um idioma fraco em questões metafísicas, né? Então não tem como descrever. O hebraico é muito rico em questões metafísicas, então tem várias palavras para a mesma coisa. Então, alma e espírito é como traduzem, mas não tem nada a ver com os conceitos em hebraico, mas é isso, seria talvez a mesma coisa. Voltando. Então, existe um intercâmbio. Então, acordou, vou fazer tudo para Deus.
Mas aí você olha no seu celular, fala, pô, calma aí, eu tenho um joguinho aqui, deixa eu fuxicar aqui as pessoas no Facebook e tal. Ah, vou comer, né? Não sei o que lá, tem isso para fazer. Deixa eu conversar aqui com a minha amiga. E no final o seu hábito, ou o seu sentimento, a sua personalidade não estão compatíveis com o teu intelecto, né? Existe uma dissonância entre os dois, normalmente. E essa dissonância entre a racionalidade e a emoção, ou as virtudes, é a razão de qualquer sofrimento que existe interno no ser humano. Você fala, pô, eu penso A, mas faço B. Pô, se eu penso A, por que eu não faço A? Né? Essa é a dificuldade. Ou então, às vezes, ao contrário. Eu quero muito fazer tal coisa, mas o meu intelecto não entendo que tem que fazer isso. Então, não encaixa bem. Né? Tem os dois lados. Então, quando não existe um endireitamento, né, entre tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, o ser humano fica numa angústia, num conflito interno, né? E geralmente a parte de baixo ganha. Né? Geralmente, a parte sentimental, os hábitos, as virtudes da pessoa falam mais alto do que o intelecto, mesmo se o intelecto já está muito fixo naquilo. Um alinhamento, ótimo. Um alinhamento muito fixo naquilo que como a gente precisa para sair disso? Ótimo, essa é a pergunta. Essa causa talvez do sofrimento interno e é o que a humanidade fez. Mas tem que entender que é assim, por natureza. Deus criou assim de propósito. E é claro, porque o intelecto não é nada concreto e físico. O intelecto, se agora eu quiser imaginar, eu vou estar onde eu quiser. Se eu quiser imaginar agora que eu estou no cóton, no Muro das Lamentações, eu estou no Muro das Lamentações. Se eu quiser, eu estou agora no lugar mais sagrado, no Santo dos Santos, agora na minha cabeça eu estou no Santos dos Santos. Isso significa que eu estou lá? Não. Mas a minha cabeça já está conectada lá. Pelo menos o que eu imagino que é. Se agora eu estou pensando que eu estou no Brasil, na praia, eu estou na praia. O intelecto, ele vai para onde quer muito rápido. Por quê? Porque é alguma coisa muito abstrata, nada concreta, que voa, tem asas. A cabeça tem asas para você voar para onde você quiser. Você entra num livro e lê, você entra na história, numa série, numa aula de Torá, você entra e viaja. O cérebro ele vai muito rápido para o objetivo, aonde ele quer chegar. Mas você não. O hábito, as virtudes, elas não são tão rápidas quanto o intelecto. Elas não têm uma asa, não é tão rápido, o motor não é tão rápido assim. Você mesmo que a cabeça já está lá, o resto ainda não foi. Isso que eu estou falando das virtudes. Se eu estou falando agora o corpo físico, aí é muito mais devagar. O corpo físico feito de matéria, que é da terra, Adamá, o homem, né, veio da terra. A terra tem gravidade, o que é material vai para baixo, te puxa o quê? Para te manter aonde você sempre está. Isso não necessariamente é ruim. É bom constância. Se fosse pela cabeça, cada vez eu estou em um lugar, não tem constância. Então é bom você ter pés no chão, né? Não é à toa. Porque as coisas têm que ser feitas aos poucos. A mãe tem uma pergunta? Isso seria um processo de libertação, crescimento ou amadurecimento espiritual se aproximando de Hashem, claro. Sim. Mas o amadurecimento tem que levar tudo. O corpo, e as partes da alma, o intelecto, os sentimentos, as virtudes, todo para Deus. E é isso que Deus quer da gente. Mas ele entende que primeiro você começa... Primeiro é uma questão de decisão. O que eu quero? É igual, pessoal, eu quero emagrecer. E, até emagrecer, eu quero fazer exercício. Até ficar em forma, até começar, né? Eu quero, sei lá, estudar tal coisa. Até mesmo estar estudando, são outros 500. Mas tem que começar querendo. Então é isso. Umas partes da nossa alma vai mais rápido e o outro ainda fica. O nosso lado primitivo animal entra nos sentimentos. Os sentimentos tem esses dois lados, né? Tem os animais e a parte mais humanas. Sim, os dois. Depende também questões de vocabulário, né? Primitivo, animal. Mas sim. Então é muito difícil. Então a pergunta, como eu consigo conectar o intelecto com as virtudes, os sentimentos? Tá? Não estou falando de conectar os sentimentos com os atos. Eu estou falando do intelecto com os sentimentos. E aí, então, vai dizer que é através de uma determinada característica divina. Calma que tem uma pergunta. Existe alguma técnica que podemos fazer diariamente para atingir os níveis melhores ou maiores? Sim, tem técnicas,
Pergunta aqui, não sei se todo mundo leu, se tem alguma técnica que ajuda. Sim, tem técnicas. Na verdade, não são técnicas, são bons hábitos, né? São alahot. A gente chama alahot, que seria traduzido para leis, mas alahot não significa alahot de andar, né? Modos de andar, de comportamento, né? A pessoa se comporta de determinada forma, no final ela aprimora determinadas questões. Bons hábitos. Mas agora, tem que entender que o judaísmo, diferente do que muitas pessoas acabam, talvez até por populismo, divulgando, né, para as pessoas, ou por falta de conhecimento, ele se difere de outras religiões, que ele não acredita em métodos, no sentido seguinte, não métodos, é a palavra, mas não acredita em fórmula mágica. Tipo assim, o judaísmo nunca vai te dizer o seguinte, olha, tem esse problema, reza isso, você resolve o seu problema. Ah, você tem aquilo, usa tal coisa, aí você vai melhorar. Não existe isso no mundo. Isso é enganação, é demagogia. É uma questão de pessoas que estão desesperadas, que querem procurar luz, e a pessoa te vende uma ideia mágica e resolve. E isso o judaísmo é totalmente contra, porque não existe questões mágicas. Qualquer coisa que você quer resolver na sua vida vai vir só depois de muito esforço e tempo. Ainda mais questões importantes. Ninguém emagrece de um dia para o outro. Não dá, a não ser se fizer uma cirurgia, não sei o que lá, e tem suas consequências também. Tem que se preparar para isso antes e depois. Então não é assim que faz. Batnoa, ótimo. Então não existe fórmula mágica. Sempre que alguém falar, não, aí faz esse salmo e aí vai vir saúde, e aí não é assim que funciona. Tudo, na verdade, é uma contrapartida de como a gente se comporta. Então, tem métodos, que é um método, na verdade, são metodologias que vai te construir hábitos novos, e esses hábitos novos vão te fazer se aperfeiçoar em determinadas questões. Igual, tem método para emagrecer? Tem método, são hábitos novos que no final ou uma dieta nova, exercício novo, que no final vai emagrecer. Uma consequência da mudança de atos. As hábitos pela Santa Torá vêm promover uma consciência elevada de Kadosh Baruch Hu e com isso o refinamento das Midot. Exatamente. Como eu falei, no início começa com o intelecto. Então tem que começar estudando. Mas estudar não basta. Só estudar a Torá não basta. Óbvio que a Torá tem umas questões espirituais que vão te refinar, mas primeiro ele vai te mudando a consciência, as ideologias, a forma de pensar, te dá clareza das coisas. Né? A Torá vai te fazer isso. Mas se você só estudar a Torá e nunca botar na prática, é igual que falam nossos sábios. Aquele que estuda para não cumprir, é melhor não estudar. Né? A pessoa tem que estudar para cumprir. Lishmó velassot l'kayem kod veital toratecha be'ahavá. A gente fala na reza. Você tem que ler modo lelamed, a pessoa tem que estudar para lelamed, para ensinar. E ela ensina para lishmor, para guardar. Lishmó velassot, ela guarda para cumprir. Lishmó velassot l'kayem, e ela cumpre o l'kayem para se concretizar nela, kol toratecha, toda a Torá com amor. Então, esse é um processo de libertação. Então, agora, a libertação em todo o ser humano, em todos os níveis. Então, tem que existir uma ponte entre a racionalidade e o sentimento. E que ponte é essa? É a pergunta. E a ponte aqui entre a racionalidade e o sentimento, e os hábitos e as virtudes, vamos dizer assim, é o que sabem dizer que é uma característica chamada Da'at, que seria em português difícil de traduzir, mas seria sabedoria. E aqui a sabedoria não está se relacionando totalmente com a inteligência e com o raciocínio e tal, pela minha tradução, né, de data aqui, mas seria a ponte que ele vai dizer, que os sábios vão dizer de Kabbalah, que tem a ver com a fala, tá? Com a comunicação. Que a comunicação, ela faz você tirar alguma coisa que tem de dentro para você e externar aquilo, né? Ou seja, a pessoa, ela pensa a vida inteira em determinadas coisas, mas ela nunca falou sobre isso. Então está dentro dela. Uma vez que ela começa a falar os seus pensamentos, o que ela pensa, agora ela começa a externalizar aquilo e concretizar mais no mundo aquilo que até então só estava no seu pensamento. Né? É a fala. Então, e aí, da partir que você fala, é o seu discurso, é o que você se apresenta.
Como você apresenta suas ideias para o próximo? Através da comunicação oral. Você fala. Aí você... E aí isso, então, é o que você... São as suas virtudes. Isso vai formando as suas virtudes. E depois existe uma outra forma de conectar entre essa parte da alma do sentimento da virtude com o mundo físico, que é através do ato. Né? Aí você age, vai lá e faz. Então é isso. Então tem um pensamento, através da fala você desenvolve a segunda parte, que é essa parte sentimental de virtudes, e através do ato você traz para o mundo físico concretamente, que tem a ver com o corpo. Aí você modifica o corpo. Mas pensamento positivo não abre os portais celestiais para vir nosso desejo mais rápido? Isso em relação ao materialismo? Os pensamentos positivos vão te ajudar a ver uma forma mais positiva, né? Isso vai te incentivar a fazer melhor, uma questão de psicologia, né? Os pensamentos positivos. Se a pessoa sempre está pensando em tragédia, ela não tem uma visão boa do mundo, ela nunca vai fazer nada de bom, porque ela não vai ter... Não sei, se a pessoa não vê o mundo de forma positiva, ela não tem por que fazer por que melhorar, né? Por que fazer uma coisa se o mundo é ruim? Então sim, ó, a Torá vai dizer que o mundo é bom, ótimo, Deus é bom, tudo é pro bem. Então, claro. E isso vai fazer você agir e através das suas ações você transforma o mundo de verdade. Mas ninguém transforma o mundo só através de pensamentos, se esses pensamentos nunca foram comunicados a ninguém. Né? Tem pessoas que as maiores transformações do mundo, muitas delas foram através de livros escritos. Mas então a pessoa teve que escrever esse livro, isso tem a ver com a comunicação e tem a ver ainda com a ação, que ele escreveu o livro e teve que trazer para o próximo. Mas se eu tiver uma ideia brilhante que muda o mundo, se eu descobrir a cura pro coronga aí, a melhor cura possível e tal, e não contar para ninguém, eu não mudei o mundo nada. O mundo, eu vou passar pelo mundo e o mundo vai continuar igual. Não vou resolver o problema só porque eu descobri alguma coisa. A não ser que eu comunique para as pessoas. Eu fale, olha, eu acho que eu tenho um método aqui novo, moderno. Aí começa a vir para o mundo. As pessoas se mexem e tal. Isso tem a ver com a data. Fazer as pessoas saberem daquilo. E nesse processo você consegue liberar o canal também seu. Então aquela questão, até agora veio na cabeça, eu acho que é um bom exemplo. Tem que pensar um pouquinho só se é exatamente o exemplo, mas eu acho que é um bom exemplo. A questão da pessoa que quer parar de vícios, sei lá, cigarro, por exemplo. Todo mundo sabe que cigarro é ruim. Todo mundo não sei. Hoje em dia, né? Com tanta desinformação e tal, talvez tenha gente que acha que é bom. Mas, a princípio, qualquer pessoa que sabe um mínimo de ciência e tal, sabe que cigarro é ruim. Então, por que não para? É um hábito. Então, aí você vai ou pessoa que é alcoólatra, qualquer tipo de vício. E aí você vai, por exemplo, no Alcoólatras Anônimos, né? E o que é o primeiro passo? A pessoa admitir. Vai falar, eu tenho esse problema. Se a pessoa não admite que tem esse problema, não vai melhorar. Primeiro, então, é admitir, falar, verbalizar, realmente, eu tenho esse problema, me ajuda. Ou eu quero melhorar. Como eu faço? Pronto. Aí agora a gente pode mudar os seus hábitos. Mas se você ainda não admitiu, não verbalizou, não falou, é difícil, muito difícil. Vamos, calma aí. A ação como expressão de uma mente emoções alinhadas pela Torá. Calma aí. E aí, emoções alinhadas pela Torá vão mudando uma natureza caché da pessoa. Sim, primeiro você tem que alinhar o pensamento com a emoção e depois a emoção com a ação. E aí você alinha tudo e traz para a materialidade a sua questão mais elevada, que é o intelecto que vem de Deus. Que na verdade tem níveis ainda mais elevados, que o intelecto está ligado à vontade, e a vontade ao prazer, e o prazer a Deus, mas isso é outros assuntos muito mais profundos. Nosso processo de libertação pode existir forças malignas que dificultam a pessoa a obter melhores hábitos partindo do conhecimento oriundo da Torá. Em seu intelecto, a pessoa mais tem dificuldade, acho que tem mais para ver, mas eu não consigo ver. É o seguinte, não existe forças malignas, tá, no mundo. Deus criou, ele controla o mundo inteiro. Mesmo que tenha algumas coisas que a gente diz que é maligno, tem o seu propósito por bem. O único impedimento que tem da pessoa não melhorar é ela própria. Só. Não existe mais nada do que isso. Isso é a questão do livre-arbítrio, que é o ponto central, que tem a ver com o vídeo que eu botei hoje aqui no Instagram e também no canal no YouTube do Derech Hashem, do Caminho de Deus, aula número 9. O livre-arbítrio é o ponto central. E o livre-arbítrio significa o seguinte, o ser humano pode fazer o que ele quiser. Entre o bem e o mal. Depende dele. Ponto. E isso vai ser a aula que vem. O resto são só
coisas secundárias para equilibrar a equação. Mas não é isso. Eu não consigo porque tem uma força. Esquece isso, bobagem. Está na tua cabeça. Alguém botou isso há anos, e você comprou porque é mais cômodo, né? Fingir que existem forças malignas e por isso você faz coisas erradas. Não sou eu, são as forças malignas. Não sou eu sou vítima da sociedade. Não sou eu que eu não tenho dinheiro. Não sou eu, é porque eu tenho esse... No meu caso, as pessoas, tá bom, eles conseguem, mas no meu caso eu tenho esse problema, que eu trabalho e a minha esposa, né, tem as crianças, aí por isso eu não consigo. Calma aí, a aula vai ficar gravada? Vai, sim, vai ficar gravado. Não existe isso. Você vai botar a prioridade na sua vida e vai fazer as coisas que deve fazer, pronto, ponto. E é isso, é sua responsabilidade. Tem muitos problemas, as pessoas vêm falar, Ilan, o problema da minha vida, está acontecendo isso, aquilo. Tirando uma coisa ou outra, que realmente, por exemplo, problema de saúde. Muitas vezes, tem vezes que sim é responsabilidade da pessoa, mas tá bom. Mas muitas vezes, cara, você não está vendo que todo o problema da sua vida é a sua forma de ser, você está levando a isso. Aí tá algo que erramos, ou eu errei, muitas das vezes temos o conhecimento mas não passamos porque fomos ensinados a guardar para que o outro não roube. Isso é uma mentira. Sim, se o pensamento é correto, se você investigou, se realmente você está convicta daquilo, né? Tudo bem, depois de ver. Quem não pode terceirizar, tá porque eu não avisei que ia ter aula, né? Foi de surpresa. Terceirizar a culpa é sempre mais fácil. Claro que terceirizar a culpa é sempre mais fácil. E as pessoas que querem tirar proveito em cima da sua fraqueza, é isso que eles vão falar, né? Ele fala, não, a culpa não é sua não, continua assim, reza que vai adiantar, né? Não, faz aqui 3 Ave Maria, faz 7 salmos, faz não sei o que lá, beija a Torá, bota o rabino, o quadro do rabino atrás, e aí tua vida vai melhorar. Não vai melhorar. Não vai, tua vida tá aqui, ó, em você. Não tem nada além disso que é importante no mundo para você melhorar. Nada além disso. Deus ajuda. Deus ajuda. Se você se esforçar. Se você está mostrando que quer ajuda. Está fazendo por onde. Se não, Deus ajuda menos. Né? Como falam nossos sábios. O caminho que a pessoa quiser ir, vai. Deus abre a porta para você ir para o caminho que você quiser. Está aberto. Agora, os sábios falam, aquele que quer se santificar, Deus santifica a pessoa. Deus até... Porque quando você escolhe o mal, o caminho errado, Deus abre a porta. Tá lá. Quer ir? A porta está aberta. Vai. Escolhe o seu caminho. A gente aprende disso de Bilam. Que eu quero amaldiçoar o povo. Deus falou, não amaldiçoa. Eu quero amaldiçoar o povo. Não amaldiçoa. Eu vou amaldiçoar o povo. Já estou saindo com o meu burrinho. Vai. O que você quer? Vai. Agora, tem o contra... Agora, se a pessoa quer se santificar, Deus ajuda. A pessoa só quer se santificar, só quer se santificar, Deus já dá um empurrãozinho. Já vai. Não só vai, tipo, eu tô te ajudando, aí vou começar a te ajudar. Né? Muito obrigado. Vamos lá. Então, através da comunicação. Voltando. O Arizal vai explicar o seguinte. Todo o papel do Moisés, de Moshe Rabbeinu, Rabbeinu significa nosso professor. A gente chama isso como um apelido de Moisés. O povo judeu chama Moisés, Moshe, com esse apelido carinhoso. Moshe é o nosso professor, que é ele que nos ensinou a Torá, né? Que é de Deus. Então, que eu estou falando? Fala o Arizal que o papel todo de Moshe naquela geração inteira foi desenvolver a da'at do povo. Desenvolver essa ferramenta, essa faculdade na alma de da'at, de dialogar, de conversar, né? Para conseguir trazer o que está na cabeça chegar no coração e o que está no coração chegar na cabeça. Esse é o objetivo de Moshe. Por isso que Moshe, por exemplo, fala a Torá para o povo, ele está comunicando para o povo, diz os preceitos, o que Deus quer para o povo judeu, né? Ele traz a comunicação. Ele vem dizer, olha, Deus vai libertar a gente. Ele vem trazer um diálogo. Aí eu falo, o quê? Vocês estão falando em liberdade? É porque vocês estão sem tempo. Vocês estão com tempo para pensar liberdade. Então, se o problema é tempo, vocês vão trabalhar mais. Isso é que o nosso instinto, né, que se chama Yetzer Hara, o instinto mal, não é instinto mal, né? Não existe esse instinto mal, não é um ser, não é uma entidade. É dentro de você. Você é um instinto mal, né? Ele vai te fazer
ficar parado. Então, ele sempre não vai ter tempo. Você não vai ter tempo para pensar. Sempre, agora eu vou fazer uma coisa muito importante. Não, e agora deu um problemão que você não vai poder fazer isso importante, não. Agora aconteceu isso, é uma oportunidade aqui. Não, isso não. Então, o instinto mal sempre vai te sabotar. E o primeiro truque que ele tem é o truque do você não tem tempo. A vida é uma correria. Se você perder tempo com isso, você está perdendo tempo. Até porque você não vai conseguir nada com isso. Então a questão do tempo é o faraó, o próprio faraó. Então ele vem desenvolver a data do povo. Por que o problema do povo é a data? Porque esse é o problema do povo. Então é o seguinte, é porque o povo era escravo. E o que o escravo não pode fazer? O que o escravo não faz? O escravo não fala. O escravo não diz suas ideias. O escravo obedece à ideia dos outros. Né? O patrão, isso eu estou falando agora na questão metafórica também, tá? É pra gente. Quem é livre? Quem é uma pessoa livre? É aquela que fala o que pensa. Aquela que pode expressar suas ideias. Isso é uma pessoa livre. No maior alto nível de liberdade. Pessoa, liberdade mental. Tem até uma história do Nathan Sharansky, que é ministro de Israel, né? Muito importante. Ele era na União Soviética, ele nasceu lá na Rússia, né? Durante a União Soviética, e os comunistas eles proibiram os judeus de estudarem judaísmo e de fazerem contato com Israel para fazer aliar para os judeus virem para Israel e tudo mais. E ele era uma das maiores pessoas da comunidade judaica que traziam as pessoas para Israel e tal, sionista. No final ele acaba vindo para Israel. E aí sabotam ele, fazem toda uma armadilha, não sei o que lá. No final prendem ele sem prova, sem ele ter feito nada, e levam ele lá para Sibéria, né? Num campo de trabalho, ficou preso na Sibéria por muitos anos, né? E preso, acho que era até numa solitária, não sei exatamente os detalhes. E tanto que na solitária ele aprende a jogar xadrez sozinho, com a própria cabeça. E ele é um dos maiores xadrezistas, como se fala isso? Xadrezistas, alguma coisa assim? Jogadores de xadrez, esqueci o nome em português, de quem joga xadrez, comenta aí. Joga muito bem xadrez, ele jogava sozinho. Mas aí ele estava lá na prisão, na Sibéria, né? E aí era Pessa. Páscoa judaica, que dizem Páscoa, boa, em xadrez, isso. Tava lá na Sibéria e era Pessa. A festa da liberdade. Você comia matzá, né, o pão ázimo. E ele não tinha nada, ele tinha, acho que só uma, não sei o que ele tinha, vou inventar, uma casca, batata, sei lá, que ele tinha, né? E ele começou, com a única coisa que ele tinha, a cumprir a festa de Pessa. Tipo, ele fez a noite do Seder e começou a falar de liberdade, e a noite de Pessa, e falou, essa batata hoje é minha matzá, ela representa a minha liberdade e tal. E aí os guardas lá da prisão chegaram para ele, tu tá doido? Você tá doido? Tá falando de liberdade? Olha onde você tá. Você tá preso na Sibéria, tipo, na solitária. O que tu tá falando de liberdade? Aí falou, eu sou mais livre que vocês, porque pelo menos eu digo o que eu penso. Vocês recebem ordem e não podem falar o que vocês pensam, né? Então a liberdade, óbvio que está na cabeça, óbvio não é na cabeça, a cabeça todo mundo pensa. Até as pessoas que seguem a ordem, às vezes pensam, às vezes, né? Hoje em dia a gente vê com a política, comportamento, né? Não só do brasileiro, a gente vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, e a maioria é um ser humano, é assim. Não é que não pensa, ele não quer pensar. As pessoas não querem pensar. Porque se pensa, ele vai entrar em desalinhamento com a forma que ele vive e isso causa sofrimento profundo. E a pessoa foge disso, né? Então as pessoas não querem pensar. Mas a pessoa pensa, mesmo que vai causar um desconforto, pensa. Depois alinha, para ser uma pessoa livre. E fala aquilo que pensa. Por isso que hoje em dia é muito bom democracia, porque num país não democrático você não pode falar o que pensa. Ou a gente está vendo a cultura do cancelamento, a pessoa fala o que pensa, é cancelado. Ou a pessoa fala o que pensa e todo mundo que é do seu time, e você falou um pouquinho diferente, é impossível todo mundo pensar igual, senão tem alguma coisa muito errada.
Se está todo mundo falando a mesma coisa, pensando igual, é um grande indício que ninguém está pensando. Concorda? Acho que isso é óbvio. Se todo mundo está pensando igual, ninguém está pensando. Todo mundo é escravo. Todo mundo está comprando um discurso de alguém, do dono. Ninguém pensou. Porque quem pensa, pensa alguma coisa diferente dos outros. E se isso não é verbalizado, se as pessoas não podem dizer a diferença dos outros que pensam igual, é porque não tem dado. Porque é preso, é escravo, não consegue falar, não tem liberdade de expressão. Então hoje em dia, que é um valor muito grande a liberdade de expressão, e é um valor muito grande, ela na prática ela não acontece. Por exemplo, nas mídias sociais, não acontece. As pessoas não podem expressar o que elas pensam. Todo mundo é confinado em estereótipos e classificações. Você é direita? Então você é direita. Você é esquerda? Você é esquerda. Você é direita? Mas você é direita bolsonarista? Então tudo que o Bolsonaro falar você vai ter que comprar. Ah, eu errei. Então você é a escória, está cancelado e você é comunista. Como se fosse que existe só extremos no mundo e categorias. Não, somos pessoas livres para pensar o que pensamos, para pensar e falar o que a gente pensa. Isso é certo. As pessoas não é todo mundo que vai concordar com você, senão tá errado também. Cada um tem que pensar. Isso é liberdade para se expressar. Exatamente. Então, esse é o valor da liberdade e é o maior indicativo de liberdade. Essas pessoas podem falar o que elas pensam. Tá? Isso, por exemplo, os judeus foram foram, vamos falar, ao contrário de não deixaram os judeus falarem por 2000 anos, por exemplo. Todo mundo, é claro, na história, né? Por 2000 anos. Quanto é 2000 anos? Desde o exílio dos judeus até o ano 1948, por aí começa, os judeus nunca puderam falar o que podiam. Nunca deixaram. Né? Pena de morte, e por aí vai. Expulsão, tem que pagar multa, e por aí vai. Saqueavam e tal, não podiam falar. E olha que interessante, os judeus, que é o povo da Torá, o povo do livro, né? que eles que receberam de Moshe as palavras de Deus, eles por 2000 anos não puderam dizer o que a Torá diz. Não puderam falar assim, o que a Torá está falando é isso. Não, era proibido. Por quê? Senão até pena de morte. Porque outros povos que não receberam a Torá, que não sabem hebraico, que não ouviram de Deus as palavras da Torá, não tiveram Moshe como professor e nunca nenhum outro profeta, que não tem a ver com a cultura do livro do Tanar, né, da Torá, dos profetas, eles disseram o que a Torá diz. Eles falaram, isso significa isso, é assim que a gente vai traduzir para o português, essa palavra é assim, isso significa aquilo, esse versículo, tá ligado àquilo lá outro. Vamos acrescentar umas partes aqui. Isso aqui é coisa do passado, isso aqui é besteira. Eles disseram o que significa, e os judeus ficaram calados, nunca puderam falar nada, né? Mas sabe, tiveram poucos embates, por exemplo, na Armânides, a gente sabe, lá em Barcelona, tem alguns poucos, lá você Albo, tem alguns. Mas de forma geral não puderam falar, né? Proibido. E olha que interessante, por 2000 anos a gente tem uma Torá ensinada totalmente, palavra por palavra, errada, deturpada, construído um enredo, uma narrativa estranha, que aprisiona muitas vezes. Como ser menos influenciado pelo Yetzirah ao combatê-lo, obtê-lo mais influenciado pelo Yetzirah top. Então, começa primeiro estudando, né? Com conhecimento. Primeiro, para você saber as artimanhas de ganhar de você próprio. Porque o teu corpo já sabe muito bem como te manter. Então, não tiver. Hoje em dia, é o que eu falo um pouco no vídeo lá do Brito lá, os judeus finalmente podem se sentem confortáveis, até através da internet, da liberdade de expressão e democracia, de expressar aquilo que pensa. Ou não é que pensa, tipo assim, a Torá diz isso, não é aquilo. Ninguém pode me matar por isso. Ponto. A gente vive numa época privilegiada, e vocês sentam-se privilegiados de poderem... Porque o fato do judeu não poder ensinar a Torá, como a Torá é um desserviço para toda a humanidade. Porque se a Torá ela tem valores divinos, ia ser muito bom que a humanidade conhecesse a Torá. Mas agora a humanidade toda conhece a Torá? Não, conhece uma Torá totalmente estragada, impurificada, né? Que não, e
que acabam aprendendo o contrário do que a Torá diz muitas vezes, né? Então, quando a pessoa ela pode escutar, uau, que geração que a gente está, emocionante até. É uma revolução para qualquer pessoa, eu acho. Não sei, vocês, não sei qual é o feedback, tipo, qual é a história de cada um de vocês, mas é isso que eu pelo menos, minha opinião, eu vejo. Mas e continua, então, Moshe, ele tenta tirar da ata. Por quê? Porque o povo estava escravizado. Primeira estratégia, né, do faraó para escravizar os judeus não deixa eles pensarem, não deixa estudarem. Aumenta o trabalho. Vai trabalhar e pronto. Está escravizado. O que é escravizado? Não pensa. Eu não consigo parar de falar mal da família do meu marido porque eles fizeram muito mal a mim e ao meu filho. Me ajuda, mas mesmo assim continua a rezar os salmos. Sim, mas também falar mal não vai ajudar esse problema. Falar mal da família do marido não resolve o problema também, né? Mas tem que relevar, falar, isso também foi pro bem, ainda bem que eu cresci, ainda bem que eu não tô com ele se ele fizer alguma coisa mal, eu sigo a minha vida, agora eu sou dono da minha vida, né? A não ser se tiver alguém que está caindo na mesma furada, você vai lá e adverte, acho que você está cansado, mas vamos continuar. Então, o ponto dos judeus, quando eles saíram do Egito, depois de 400 anos escravizados no Egito, é o seguinte, eles não pensavam, não falavam por si só. E aí, então, Moshe, ele tem esse papel. Vamos começar a falar, a conversar, a dialogar, fazer uma crítica interna, um diálogo, pelo menos um diálogo interno. Não estou falando nem externo, nem interno. Vamos se conversar suas ideias e confrontar elas, e expressar elas. Isso significa sabedoria. E como isso vem para o resto, para eu mudar meus hábitos e me aperfeiçoar nas características, não é fácil falar puramente Torá para quem ainda não alcançou o princípio um bom entendimento. Sim, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Até para quem já alcançou um pouco conhecimento, muito conhecimento, é muito difícil. Tá? Por outras questões, talvez fale um pouco isso na primeira aula de Bereshit, introdução lá no canal, na playlist. Então, essa dificuldade do povo judeu, não do povo do judeu, sai do Egito, isso eu me perdi, tá bom? E é interessante que o povo tem que sair do Egito, tem que se libertar do Egito. Egito em hebraico é Mitzrayim. Mitzrayim, eu já tenho que acabar, mas só vamos terminar então. Mitzrayim. Mitzrayim vem da palavra Metzer. Metzer é limites em hebraico. Metzer pode ser aperto, limitado. Então, os judeus tinham que se libertar, a gente pode ler, em vez do Egito, dos seus limites. Né? Tinha que se libertar dos seus próprios limites. Os limites são definidos por nós mesmos no final. Mesmo que o faraó orquestrou, Mitzrayim são os nossos limites. E aí, como? Através da Dat. Só para terminar, então, a gente vai ver então que o faraó, que é vamos dizer, o anti-Moshe, né? Que o faraó, vai falar o Arizal, o cabalista, que faraó, que em hebraico é paraó, são as mesmas letras, se mudar a ordem das letras de Oref, tá? Oref. Oref em hebraico significa nuca, tá? Porque a expressão cabeça dura em hebraico é nuca dura, tá? Kesh Oref, tá escrito na Torá que o povo quando faz idolatria do bezerro de ouro, esse povo é uma cabeça, é uma nuca dura, nuca dura. Então Oref, nuca, são as mesmas letras de faraó, né? E a nuca, ela está exatamente no oposto da boca. Então, Moshe, ele representa a boca. Agora, aquele que não quer falar, que não quer se expressar, ele está na nuca. Ele está na cabeça. Nuca dura. O que é nuca dura? A sua nuca está presa. Você não consegue se expressar, você não consegue falar, você não consegue sair dela. Você está com a nuca dura. Então, é isso que o faraó foi fazer. Óbvio que o faraó te ajuda. Tinha o ministro do pão, o ministro do vinho, né? Que tudo isso, o pão, o vinho, a comida, muitas vezes os nossos hábitos, questões materiais, vêm aprisionar a gente e não deixa a gente, talvez, fugir e falar, se expressar, ganhar sabedoria, alinhar o intelecto com o emocional e assim conseguir estar sólido para depois conseguir chegar na prática. Então é isso, esse foi o vídeo, já tenho que terminar. Oi, todo mundo, muito obrigado quem assistiu. Dê uma curtida
Eu não sei agora no Instagram como faz para manter os comentários de vocês depois quando eu boto no IGTV. Quem quiser, por favor, manda um direct para me explicar, que sempre anula tudo. Então, se você já está zerado, depois dá uma curtida de novo e um comentário para ajudar. E também queria só anunciar que eu não está 100%, na verdade, mas eu estou pensando daqui mais ou menos 3 semanas, um mês, vai ter a festa de Tu B'Shvat, né, o ano novo das árvores, né, que tem o costume de fazer uma refeição com muitas frutas, ainda mais aqui em Israel, da terra de Israel, e fazer as bênçãos, e aí é um dia muito poderoso também para influências espirituais. Eu estou pensando talvez em fazer uma noite dessa pelo Zoom, talvez coletiva, com todo mundo. Aí cada um compra a sua fruta, prepara a sua mesa, aí todo mundo, eu faço junto com vocês, a gente faz as bênçãos e assim consegue talvez se elevar nessa noite. Estou pensando ainda se a logística, mas fica aqui a ideia. Muito obrigado a todo mundo. Deixa eu ver se eu não respondi alguma pergunta, porque depois me apaga. Obrigado. Aqui, só terminando. Você acredita que esses povos que proibiram de torcer a Torá, no fundo, sabia do seu poder intelectual e temiam despertar isso nas pessoas cedo também? Não, não acho. Eu acho que o povo era enganado para a elite, e a elite, assim, da religião sabe muito bem as coisas e manipularam por outros interesses, né? Na minha opinião, as lives... para ter mais seguidores assistindo, era as lives... Quem dera, né? Um dia que todo o povo tenha o conhecimento divino, assim vai ser. A gente está no início. Muito obrigado e até Shabbat Shalom e até a próxima live.